Então, amigos, vamos lá. Eu tenho aqui uma configuração inicial do mesmo jeito que terminamos na aula passada. Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui dois símbolos, eles vão ser usados como botões para ativar o conteúdo. Então, ó, é o símbolo 2, esse aqui é o símbolo 33. Se eu entrar neles, vocês vão ver que eles não tem nenhuma configuração de animação de estado nem nada, porque eu queria ser direto ao ponto, mas é claro que o de vocês tem que ter. E aqui eu tenho o símbolo de conteúdo. Espera aí que mexi aqui a barra de rolagem. Aqui eu tenho o símbolo de conteúdo. Eu vou dar dois cliques nele. Ele está mais para a esquerda, né? Porque, obviamente, ele tem que começar fora da tela. Aí eu tenho aqui duas animações. A primeira animação é a do Moto X entrando na tela com o retângulo branco. Esse retângulo, né, tem que ter conteúdo posteriormente, com o nome do celular, especificações técnicas e esse tipo de coisa. E a partir desse ponto eu tenho a segunda animação, que é a animação do Galaxy. E sim, eu tive preguiça de tirar o fundo branco, mas tudo bem. Ok, qual é a lógica? O que é que tem que ser feito aqui? Basicamente eu preciso clicar nos botões e animar esse símbolo no estado correto. Então, por exemplo, quando eu clicar no Moto X, ele vai animar esse símbolo a partir do ponto zero mesmo, já que é a primeira animação, a do Moto X. Mas quando eu clicar no Galaxy, eu quero que ele anime a partir desse ponto de 1 segundo exato da animação. Além disso, eu quero que ele anime sem mostrar o Moto X atrás, né? Porque até então eu consigo ver ele atrás. Então beleza, para fazer isso eu vou usar labels e triggers. Eu vou mostrar como é que eu uso eles, mas antes de fazer isso, de usar labels para marcar a timeline, eu vou precisar fazer alguns ajustes nessa animação. É o seguinte, é interessante que eu deixe um espaço vazio no começo da timeline, porque eu preciso ter um momento em que não tem nada aparecendo aqui, então eu vou deixar um espaço vazio. E consequentemente eu vou ter que arrastar essa animação um pouco mais para a direita, né? Só que olha só, a animação do Moto X termina e no mesmo momento a animação do Galaxy começa. Isso é um problema porque eu quero ter um espaço entre as duas animações também. Então eu vou afastar um pouco mais para a direita a segunda animação. Então basicamente eu vou deixar espaços entre as animações e entre o começo e a primeira animação. O segundo ajuste que eu preciso fazer é fazer com que o Moto X desapareça quando a animação do Galaxy começar. Então como é que eu faço isso? Nesse ponto aqui, onde... Pronto, a melhor maneira é o seguinte. Ó. Nesse ponto aqui, ele está aqui, né? Beleza. Mas aí eu vou agora para um pixel depois e eu vou arrastar o Moto X de volta para o lugar dele. O que é que vai acontecer então? Ó? Ele vai entrar, o Moto X. Beleza. Aí depois desse ponto, ó, ele vai simplesmente se teletransportar de volta pra cá. Tá vendo? E aí a segunda animação pode ocorrer sem eu ver a primeira. Certo? Beleza. Agora que eu fiz isso, eu posso começar a colocar os labels que marcam lugares na timeline para eu poder navegar diretamente para eles quando eu clicar nos botões. Então, para adicionar os labels, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou aqui no comecinho, em 0 segundos, e eu vou clicar nesse botão Insert Label. O atalho é Ctrl L, eu vou clicar, vou chamar esse label de fechado, né, com tudo fechado, né, eu não tenho nenhum botão ativado. Coloque com tudo minúsculo para você não se confundir, porque na hora de colocar as ações dos botões, você vai ter que digitar exatamente como você escreveu o label. Então eu acabei de criar um label fechado, e agora eu vou no começo da animação do Moto X e eu vou colocar um novo label, vou chamar ele de Moto X, Motox, com tudo minúsculo, sem espaço nem nada. Então, ó, tem aqui o estado fechado e o estado Moto X, que é o começo da animação do Moto X, certo? Beleza. E nesse ponto aqui, que é o começo da animação do Galaxy, eu vou também criar um label, vou chamar de Galaxy, ok? Então agora eu tenho 3 labels. Só os labels não são suficientes para fazer o que eu quero. Por quê? Digamos que eu clique no Moto X. Eu vou clicar no Moto X aqui. Aí eu vou colocar para a animação começar.
a partir desse ponto que é o Moto X. E aí ele vai para frente, sendo que ele não vai parar, ele vai para frente e logo depois a animação do Galaxy também vai ser executada. Ele vai executar tudo se eu clicar no Moto X. Tá aqui para frente. Então eu tenho que dar um jeito de fazer a animação parar quando eu chegar nesse ponto aqui, ó. Como é que eu faço isso? Para fazer a animação parar em certos momentos, eu vou usar triggers, que é o botão que está embaixo do Insert Label, inserir etiqueta. Então eu vou clicar aqui no trigger, né, que é um ativador. Um trigger é basicamente um evento de tempo. Você vai definir que ação vai acontecer quando eu chegar nesse momento da timeline. E eu quero simplesmente parar essa animação aqui. Então eu vou em playback, stop, e dou 2 cliques nesse símbolo que é o símbolo 1. Estou falando bem rápido porque é um vídeo, né? Então você vai poder voltar e tudo mais. E ver quantas vezes quiser. Beleza, né? Ótimo. Então agora tá tudo certo, porque eu tenho aqui o estado fechado. Eu tenho o Motox, que vai definir quando a animação do Moto X começa. Ele vai avançando, mas quando ele chegar nesse trigger aqui, ele vai parar a animação. Porque é o que diz no trigger. Então essa é a configuração que você tem que fazer. Se você tiver 3 produtos ao invés de 2, você vai ter que no final do segundo produto colocar também um trigger de stop e aqui colocar o terceiro label para a terceira animação. Eu coloquei 2 só para poder explicar mais rápido. Beleza. Então é isso. Labels para marcar pontos da timeline e triggers para parar a animação quando necessário. Então no caso, né, eu vou agora voltar para o stage. E agora que eu fiz essa configuração, vai ficar tudo certo. Eu vou poder clicar no Moto X aqui e aplicar uma ação nele, clicando aqui nas chavezinhas. Ação de clique. E eu vou colocar uma ação de playback, play. Só que no caso, eu vou colocar play, clico no stage e escolho o símbolo 1, né, que é para tocar o símbolo 1. E dentro dos parênteses do play, eu vou abrir e fechar aspas. E dentro das aspas, eu vou colocar o nome do label que define quando a animação vai começar. Nesse caso é o Motox. Então agora quando eu clicar no Moto X, ele vai tocar a animação do símbolo 1 a partir do label Motox. Eu vou agora apertar Ctrl Enter para testarmos. Ó, temos esse probleminha, né, que é o fato da animação já começar no final. Isso é um bug do Edge Animate, porque ele meio que não está reconhecendo esse estado inicial da animação, tá vendo? O que eu faço então? Eu não tenho esse label fechado. Olha o que eu vou fazer. Vou voltar aqui para o stage. E olha só, eu posso adicionar eventos e ações no próprio stage, né? Então eu vou clicar aqui nessas chavezinhas e eu vou adicionar esse evento aqui, ó, Creation Complete. Nós nunca usamos ele, mas basicamente ele é um evento que vai executar uma ação quando todo o seu projeto, sua composição for carregada dentro do navegador. Então eu vou clicar aqui no Creation Complete, ou seja, assim que eu abrir a página que tem esse banner, eu vou executar alguma coisa. Eu vou colocar aqui playback, vou pedir para ele parar, dar um stop no símbolo 1. E assim como no play eu posso definir em que ponto ele vai dar play, no stop eu também posso. Então aqui no stop eu vou digitar fechado, que é o nome do label, né, do comecinho da animação. O que é que vai acontecer então? Assim que eu carregar o arquivo no navegador, ele vai parar o símbolo 1 no lugar da timeline onde está o label fechado. E agora eu vou apertar Ctrl Enter. E ó, deu tudo certo. E eu vou clicar agora no Moto X, ó, e ele entra. Então deixa eu explicar, né, o que aconteceu. Olha só, eu cliquei no Moto X e a ação do Moto X é play símbolo 1 no label Moto X. Eu vou entrar agora no símbolo 1. O label Moto X é esse, né? Então ele vai pular para cá e começar. Quando eu chego nesse trigger aqui que eu criei, tem a ação de símbolo.stop, que é para esse símbolo parar. Então por esse motivo ele para aqui e não avança na animação. Por isso que ele está assim. Muito legal, né? Então agora basta fazer a mesma coisa com o outro, que é o Galaxy. Vou voltar para o stage. Vou clicar no Galaxy e aplicar uma ação para ele. Vou colocar uma ação de clique também. Mesma coisa, playback, play, símbolo 1. Só que aqui eu vou colocar
entre aspas, sempre, dentro dos parênteses, eu vou colocar o símbolo não, perdão, o label Galaxy. Então agora eu vou apertar Ctrl Enter, ó, e eu clico no Galaxy, deu tudo certo. Só tem um problema, né, que é o fato de que eu não tenho como fechar o símbolo, né? Tem que ter um botão de fechar aqui. Então, bom, eu recomendo que você faça essa primeira parte na sua atividade e depois volte no vídeo para ver como é que faz o botão de fechar, tá? Para não ficar muita coisa para você fazer. Mas vamos lá, botão de fechar. Como é que eu faço ele? Bom, dentro do símbolo, eu vou dar 2 cliques dentro do símbolo e eu vou colocar um botão de fechar. Eu vou criar simplesmente um texto, que seria a maneira mais fácil, né? Eu já tenho aqui, na verdade, um texto pronto. Ele só estava com opacidade 0, então eu vou colocar opacidade 100. Tá aqui, ó, fechar, certo? E é o seguinte, eu quero que esse fechar só apareça quando as animações de entrada se completem. Então é o seguinte, mais ou menos nesse ponto aqui, que é quando a animação está quase terminada, eu vou marcar um quadro de opacidade, colocar a opacidade do botão em 0 e no trigger, que é onde ele termina de entrar, eu boto a opacidade em 100 de novo. Então o botão fechar só está aparecendo, ó, nesse ponto aqui, ó, no finalzinho. Mas aí, claro, né, ó, depois que a animação do Moto X termina, eu vou colocar de novo a opacidade do botão fechar para 0. Certo? Olha só. O que mais eu faço? Vamos agora fazer a mesma coisa aqui no final. Eu vou aqui, nesse ponto, eu marco um quadro de opacidade para ele gravar a opacidade 0. E só lá na frente eu boto a opacidade em 100 novamente. Então agora o botão só está aparecendo nos momentos corretos, né? Isso é uma coisa que vocês sabem fazer, acredito eu. É só fazer um botão ou um símbolo aparecer quando vocês quiserem. Beleza. Qual vai ser a ação desse símbolo? Vamos lá, eu vou clicar aqui. Ele já tem a ação, na verdade, eu vou até apagar ela. Pronto. E vou colocar a ação de novo no texto. Se eu quiser simplesmente fazer tudo desaparecer da maneira mais fácil possível, eu clicaria aqui na ação, colocaria o evento de clique, né? Eu botaria o seguinte, playback, stop, escolheria o símbolo 1, e dentro dos parênteses do stop, eu botaria aspas e colocaria fechado. O que é que ia acontecer? Quando eu clicasse no fechar, ele ia sempre parar a animação no label fechado. Então ele ia voltar para o 0, onde tem o label fechado, e não iria mais executar a animação porque eu coloquei o comando de stop. Então vou apertar Ctrl Enter, vou clicar no Galaxy, clico no fechar, ele realmente fecha, ó, e eu posso clicar no Moto X e tá tudo certo, né? Só que isso é feio, eu quero que na verdade o Moto X volte antes de tudo desaparecer, em vez de eles simplesmente sumirem assim. Tipo, do jeito que eu fiz agora, só fazer eles desaparecerem, tá ok, tá aceitável. Eu vou aceitar isso sem problema nenhum. Mas vou mostrar como é que você poderia fazer para ele se animar de volta. É muito simples. Eu vou de novo aqui na ação do texto, né, que é o botão fechar. Em vez de colocar símbolo.stop, eu vou apagar isso aqui e vou colocar de novo. Evento de clique. Só que dessa vez eu vou escolher o play reverse, tocar ao contrário, no símbolo 1, né? Por quê? Porque ele, ao invés de simplesmente voltar para cá, quando eu clico no fechar, ele vai ir voltando a animação, entendeu? Só que é o seguinte, se eu mandar ele voltar ao contrário, ele vai voltar até chegar aqui, que é onde tem o trigger de stop. Então, um pouco mais à frente, que é quando não tem Moto X nem Galaxy, eu vou ter que botar um trigger de stop também, que é para quando ele estiver voltando, ele parar aqui, ó, e eu poder interagir de volta com os elementos que estão aqui atrás. Então nesse ponto eu vou criar outro trigger e eu vou mais uma vez pedir para ele dar um stop. Eu vou fazer a mesma coisa com o Moto X, né? No caso, nem precisa na verdade, porque quando eu clico no texto, né, é um botão só, ele sempre vai dar o play reverse. E como não tem nada antes do Moto X, ele vai simplesmente ficar aqui de boa. Então, esse trigger, né, que para o play reverse, esse segundo que eu botei aqui, ele só vai servir para o segundo mesmo. Então vamos lá, recapitulando a lógica disso daqui. Quando eu clico, por exemplo, no Moto X, ele vai pular para o label Moto X e vai executar a animação. Beleza.
Mas aí tem uma hora que eu vou chegar nesse trigger que diz stop. Então ele vai parar aqui para poder ficar vendo as informações. Nesse ponto eu só posso clicar em fechar, né? Quando eu clico em fechar, ele vai tocar ao contrário. Então ele vai simplesmente, ó, voltando até chegar aqui. Ótimo, né? Beleza. Se eu clicar no Galaxy, ele vai pular pro Galaxy. Então você pode ver que ele pula pro Galaxy, ele não executa o que estava antes. Ele vai avançando. Se eu clicar no fechar, ele dá um play reverse, sendo que o play reverse dele, ó, vai parar nesse segundo label. Segundo label não, segundo trigger, que também diz stop. Então é isso. Vou apertar Ctrl Enter agora. Vou clicar no Moto X. Ok. Vou clicar no fechar. Perfeito. Clico no Galaxy. Fecho. E tá aí, feita a minha galeria. Espero que vocês tenham entendido. Eu estou meio rouco porque eu acabei de acordar, me desculpem. Mas é isso, eu vou colocar esse vídeo no grupo de vocês. Consultem ele constantemente para conseguirem fazer a atividade, ok? É isso aí, pessoal. Esse é o último trabalho do Ed, valendo ponto. Fazer uma galeria. E essa galeria, pessoal, tem que ser incorporada num site. Isso vai ser feito na quarta-feira que vem. E é isso aí, galera. Valeu.